Aleluia! Glórias a Deus! Meus amigos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos esta mensagem para que podemos entender a vontade do Pai que enviou o seu Filho. No tabernáculo do poder da graça de Deus, Jesus Cristo é o Senhor, o missionário sirva com a mensagem da fé. Em nome de Cristo Jesus. Meus amigos, nós temos esta mensagem e assim fala o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, em ocasião, estava dando os ensinamentos como poderemos ser salvos. A salvação custou um preço caro para nós. A salvação para nós não custou dinheiro, não custou ouro e nem custou prata. Mas a salvação para os que creem em nome do Senhor Jesus Cristo custou preço de sangue, aonde Cristo Jesus padeceu por nós na cruz do Calvário, se entregou naquela cruz cruel, aonde ali ele foi crucificado. Foi crucificado na verdade e não negou. É necessário ser filhos de Deus se permanecemos firmes e falando a verdade e não recuamos da verdade. Porque Jesus Cristo é a verdade. E foi com a verdade que ele veio na face desta terra, trazendo a verdade, falando do reino e dizendo: arrependei vós, porque é chegado o reino dos céus, porque ele já se fazia presente. O Senhor Jesus, no meio de multidões, ensinava com autoridade. O Senhor Jesus não recuava, ele ensinava, porque com essa autoridade ele veio do Pai, ele não veio para fazer a sua própria vontade, mas ele veio para realizar a vontade do Pai. E a vontade do Pai foi enviar o seu Filho para que todos os que obedecem, que não murmura, terá a salvação. Nós temos essa mensagem no Santo Evangelho, pelo profeta Mateus, mas que vem do Espírito Santo. No versículo 12, olha o que os discípulos de Jesus, aonde Jesus estava, os seus discípulos estavam ao redor, prestando atenção, atento para as palavras que o mestre falava. Assim, devemos viver atento quando ouvimos a palavra do Senhor. No versículo 12, olha o que aconteceu. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram: sabe que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram. Meus amigos, como está tendo muitos fariseus hoje, não foi só na época que Jesus esteve nesta terra. Tem muitos. E eu não quero, meu Deus, fazer parte. Não. Porque o Senhor Deus chamou
para entregar aos seus filhos que obedece aos seus filhos, que obedece ao filho, obedece ao pai. Então os discípulos chegaram a derredor de Jesus e falaram para Jesus, porque ele estava atento quando o Senhor Jesus estava falando que estreito é a porta que conduz à salvação e larga é a porta que leva à perdição. E os fariseus se escandalizaram, porque eles eram religiosos. Eles não estavam atentos que a salvação é obediência e não religião. Religião não leva alguém a lugar algum, senão a tropeçar. E os discípulos de Jesus não podem tropeçar, mas sim caminhar firme, atento à palavra do médico. Porque não é a palavra do homem que salva, mas é a palavra de Jesus. Quando os que dão os ensinamentos, assim ensina com autoridade. Não podemos prometer facilidade para entrar na vida eterna, mas sim falar assim como o Senhor Jesus nos determinou. E os discípulos agora prestaram atenção que os fariseus que estavam ali se escandalizaram, se aborreceram, porque Jesus estava dando como poderemos se salvar. Que é o versículo 12 de Mateus 15. Então, acercando-se dele, o discípulo agora, chegando junto de Jesus, os seus discípulos disseram: sabe que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram. Eles se escandalizaram, eles ficaram decepcionados porque Jesus estava ensinando o quê? A palavra que ele tinha para dar. E a palavra que nós temos hoje é aquele que não recebe o Filho como único Senhor e Salvador, e não só recebe, mas sim confessar Jesus Cristo como único Senhor e Salvador e prosseguir seguindo as pisadas do Filho de Deus, porque assim ele prosseguiu a fazer a vontade do Pai. Até o dia que ele se entregou na cruz e morreu por nós, para nos dar a salvação, mas ressuscitou e vive está ao lado do Pai, que vai vir para nós julgar. Mas agora o Senhor Jesus responde agora. Olha a palavra que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos. Meus amados, nós precisamos viver para o Senhor. Não precisamos viver em engano. A palavra do Senhor é a verdade. Na boca de Jesus nunca teve palavra de engano, porque engano é mentira. E a mentira não é dele, a mentira é do maligno, porque Jesus Cristo é a verdade. Agora o Senhor Jesus responde agora para o seu discípulo. Olha o que Jesus diz. Versículo 13 de Mateus 15. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: toda planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada. É forte a palavra. O Senhor Jesus olhou para os discípulos quando os discípulos falaram e disseram. Os fariseus, ouvindo a sua palavra, eles se escandalizaram. Aí Jesus respondeu para eles.
Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. A palavra do Senhor nos fala em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, que o Pai, quando nós se convertemos a Cristo Jesus, foi porque o Espírito Santo nos tomou e entregou a Cristo Jesus. Mas para que o Senhor nos entregou ao seu Filho? Para nós ser santos. A palavra diz assim, que o Pai nos chamou para a comunhão com seu Filho. Não foi para ser rebelde. O rebelde não entra no reino dos céus. Os obedientes que obedecem à voz de Deus, esses não serão arrancados. Esses não serão planta arrancada, mas sim será uma oliveira verde, porque assim o Pai nos constituiu para os que desejam a salvação. Somos oliveira verde e produzimos frutos em obediência à voz do Senhor. Meus amigos, se ainda você não entregou a sua vida a Cristo Jesus, ou você que já entregou a sua vida a Cristo Jesus, se desperte, passe a andar em obediência. A nossa salvação não custou dinheiro, nem ouro, nem prata. Custou o sangue do Cordeiro lá na cruz do Calvário. Foi por um alto preço que eu fui comprado. É pelo um alto preço que você foi comprado. Quando você entregar a sua vida a Cristo Jesus, foi pelo um alto preço, o preço de sangue que você foi comprado. Então nós precisamos viver em obediência para que não seja uma planta, porque aquele que não se humilha, aquele que não vive para Cristo Jesus, ele não foi a planta plantada, ele não foi chamado pelo Pai. Quando nós temos nosso coração convertido pelo Espírito Santo de Deus, jamais deixaremos o amor a qual o Pai nos amou, que Ele deu o seu Filho, Ele deu para nós salvar. E se você que tem um chamado, ouça a voz do Senhor, obedeça, e você que está caminhando com Cristo Jesus, assim permaneça, firme, ouvindo, obedecendo, sempre desejando mais a conhecer um Deus tão grande e poderoso, que é o nosso Rei, Salvador Jesus Cristo, que morreu, que se entregou para nós dar a salvação. Se essa mensagem falar o teu coração, se essa mensagem falar do teu coração, meu amigo, se você passar a entender e você crê, te inscreve no meu canal, compartilhe o mais que tu puder, compartilha, que assim este ministério vai levando mais a palavra da verdade, porque Jesus Cristo é a verdade. E todos que creem em nome do Senhor Jesus Cristo, sejam abençoados em nome de Cristo Jesus.